Quando o casamento morre por dentro, a dor que ninguém vê. Você ainda posta fotos sorrindo, mas o que as fotos não mostram é o silêncio entre vocês dois. O jantar sem conversa, o boa noite sem olhar nos olhos, o abraço que virou formalidade. Por fora, tudo parece normal, mas por dentro, o casamento está se desmanchando, dia após dia, num silêncio que dói. A rotina virou um campo minado. Qualquer palavra vira briga, qualquer silêncio vira distância. Vocês dividem o mesmo teto, a mesma cama, as mesmas contas, mas não dividem mais o coração. O nós foi substituído pelo cada um por si. O amor foi trocado por convivência. E no fundo, o que mais machuca não é o que o outro faz. É perceber que o que um dia foi amor, hoje é sobrevivência. A dor que você esconde é a dor que está matando o seu casamento. Revelar a luz da verdade. Quando o casamento morre por dentro, normalmente ninguém percebe de imediato. Por fora, ainda existe aliança, casa, rotina, compromissos. Mas o coração já começou a se fechar. O amor não desaparece de repente, ele é apagado, aos poucos, por pequenas mentiras, por descuidos, por silêncios, por tudo aquilo que um dia se deixou acumular. A verdade é que nenhum casamento sobrevive quando a sinceridade é substituída pelo medo de falar. Quando os dois se acostumam a engolir o que sentem, a esconder o que pensam, a fingir que está tudo bem. A aparência de normalidade é o último disfarce antes do colapso. E é por isso que tantos casamentos parecem bons por fora, mas estão mortos por dentro. Porque a verdade saiu da mesa. E onde não há verdade, não há vínculo. A luz da verdade não chega para humilhar ninguém, ela chega para libertar, para iluminar o que está morrendo e dar uma chance de vida de novo. Confrontar o ciclo e a raiz. Vamos ser diretos. O que está destruindo o relacionamento de vocês não é o azar no amor, não é falta de compatibilidade, é um ciclo, um padrão que se repete dia após dia. Um fala, o outro se defende. Um fere, o outro se fecha. Um cobra, o outro foge. E no meio disso tudo o amor vai sendo soterrado. O orgulho se instala. Ninguém quer ceder. Cada um guarda o próprio lado da história, e ninguém mais quer construir a história dos dois. Vocês começaram tentando se proteger da dor, mas sem perceber, começaram a se proteger um do outro. E quando o coração levanta muros, o amor deixa de respirar. O ciclo é sempre o mesmo. Mágoa, silêncio, frieza, distância. Até que um dia o vazio se torna mais confortável do que a tentativa de amar. Mas o vazio não é paz, é anestesia. E o anestesiado não sente dor, mas também não sente amor. Se nada mudar, esse casamento continuará vivo só na aparência. Duas pessoas juntas, mas solitárias. Dois corpos lado a lado, mas duas almas em direções opostas. Aquilo que você tolera, governa você. E se você continuar tolerando o ciclo, ele vai governar a sua casa. Quebrar a raiz interna. Há um momento em que é preciso parar de apontar e começar a olhar para dentro. Porque a raiz do problema raramente é só o outro. Ela também passa pelo medo, pela carência, pela necessidade de ter razão, pela dificuldade de perdoar. Você diz que quer um novo começo, mas será que está disposto a deixar morrer o velho orgulho que te impede de recomeçar? É mais fácil culpar o outro do que admitir o quanto a dor antiga ainda comanda suas reações. Talvez não seja só sobre ele ou ela, talvez seja sobre você, tentando se proteger de um medo antigo de ser rejeitado, traído, esquecido. Mas o amor verdadeiro não floresce onde o coração viver em modo de defesa. Ele precisa de vulnerabilidade. E vulnerabilidade não é fraqueza, é coragem de ser real. Reconhecer que você também erra, que também fere, que também precisa mudar. Não para se humilhar, mas para abrir espaço para a verdade. Chega de justificar o que já está destruindo. Chega de fingir que está tudo bem, porque fingir é continuar alimentando o que está matando o relacionamento. A cura começa quando a verdade deixa de ser evitada.
curar. O caminho da restauração. Restaurar não é apagar o passado, é olhar para ele com coragem e decidir escrever um futuro diferente. A reconstrução de um casamento não começa com grandes gestos, mas com pequenas verdades. Uma conversa honesta. Um pedido de perdão que não tenta explicar o erro. Um olhar que diz, ainda quero tentar. O amor não volta quando a emoção volta. O amor volta quando a verdade volta. Você quer que as coisas mudem? Então traga a verdade de volta para a mesa. Conversem, mesmo que doa. Abracem, mesmo que pareça tarde demais. Escolham agir com respeito, mesmo que o outro ainda não reaja do mesmo jeito. Cuidar do relacionamento é uma escolha diária. Respeito é uma escolha. Empatia é uma escolha. Escutar é uma escolha. E quando as escolhas certas se repetem, o coração recomeça a sentir. Talvez o amor não volte do mesmo jeito que era antes, mas ele pode voltar mais maduro, mais consciente, mais real. O amor ressuscita quando a verdade volta para a mesa. Ativar. Decisão e prática imediata. Chegou a hora de agir, porque nenhum casamento é restaurado por intenção. Ele é restaurado por atitude. 3 decisões que você pode tomar hoje. Quebre o silêncio. Diga o que sente não como acusação, mas como um convite. Falar é abrir caminho para o reencontro. Escolha o respeito, mesmo sem reciprocidade. Respeitar não é se submeter à dor, é decidir não devolver o mal na mesma moeda. É quebrar o ciclo no ponto onde ele sempre recomeça. E pratique o amor como decisão, não como emoção. Amor é verbo, é o que você faz mesmo quando não sente. E o sentimento, mais cedo ou mais tarde, acompanha o movimento da verdade. Não espere sentir vontade. Comece a agir mesmo cansado, mesmo inseguro, mesmo sem garantias. O amor morre quando para de ser praticado, mas ele revive quando volta a ser escolha. Hoje pode ser o dia em que o seu casamento começa a respirar de novo. Não porque tudo se resolveu, mas porque alguém decidiu parar de fugir e começou a lutar pelo que ainda vale a pena. O casamento morre por dentro quando o coração se fecha, mas revive quando um dos dois decide abrir de novo. Mensagem final. Nenhum casamento é perfeito. Todos têm rachaduras, falhas, fases de distância e cansaço. Mas o que separa os que sobrevivem dos que acabam é a disposição de continuar verdadeiros. O amor não precisa ser ideal, ele só precisa ser sincero. Se você sente que o seu relacionamento está morrendo por dentro, não desista de tentar. Não desista de falar. Não desista de ouvir. Porque no fim das contas, o amor não morre por falta de destino, ele morre por falta de coragem. E quando a coragem volta, o amor encontra um caminho para viver de novo.